essa agora o tio Carlos Alberto, mas vai ser a então agora. Não, do professor Carlos, ela é a terceira e a quarta. O professor Carlos está no 9º ano, que era onde eu estava, ele está lá. Né? Gente, ontem não teve atividade, né? Como vocês viram, certo? Só deu tempo nós fazermos ontem a nossa correção, né? Daquelas atividades, então não passei a atividade, né? Porque nós fizemos a correção e não tinha. Era sobre um texto, né? Não tinha como passar mais atividades sobre o texto. Pessoal, deixem para colocar o número de vocês só no final da aula, tá certo? Porque agora eu não estou fazendo frequência. Aí fica ruim para vocês, porque vocês colocam o número agora. Quando for mais tarde, que os outros forem colocar, talvez eu possa esquecer o número de alguém. Hoje, vocês vão abrir o livro na página 284, tá bom? Página 284. Gente, como vocês sabem, nós estamos estudando que gênero, hein? Me digam aí. Qual é o gênero que nós estamos estudando nesse Nós capítulo? vamos estudar artigo de divulgação científica. Artigo de divulgação científica, perfeito. Nós vamos estudar aí o texto que nós vamos ler, o artigo A Lista de Desejos, de Robert Boyle. Página 284. Todo mundo? Eu posso iniciar a leitura? Pode sim, mas só que vai ser assim, como sempre a gente inicia, né? Tem o texto e tem o antes de começar a ler, que dá algumas informaçõezinhas sobre o texto. Então, o Gabriel vai ler esse quadro, né? Antes de começar a ler, e depois a Clarissa. E após a Clarissa, a Clara, e assim sucessivamente. Vamos lá, Gabriel. Tá bom. Antes de começar a ler, o artigo que você vai ler agora foi escrito pelo jornalista Débora Altones, do Instituto Cientista Hoje, e traz uma curiosidade interessante sobre um importante filósofo e cientista irlandês, Robert Boyle, em 1627-1691. Há mais de 300 anos, ele escreveu uma lista de desejos que esperava ver realizar no futuro. Hoje, além de realizados, muitos dos seus desejos já se tornaram comuns no nosso dia a dia. Gente, então quer dizer que isso aqui, o autor escolheu um escritor, não, perdão, um filósofo cientista, que possuía uma lista de desejos, e por isso ele decidiu fazer um artigo falando sobre esses desejos. Na verdade, Simon, realmente ele, né, o Robert Boyle, ele fez a lista de desejos, tá bom? Porém, não foi ele que fez o artigo de divulgação científica. Esse artigo, prestem atenção, ele viveu há mais de 300 anos. Quem foi que escreveu o artigo? A Débora Antunes, certo? O que foi que a Débora Antunes fez? Ela pegou os desejos, né, que o Robert Boyle tinha. Só que esses desejos que ele tinha, gente, eram desejos para o futuro. Vocês vão ver que alguns desses desejos, certo? Já são coisas que hoje em dia a gente acha totalmente comum, mas que no tempo dele, né? No tempo dele isso não existia, isso não era comum, certo? Então, o que foi que a jornalista fez? Ela pegou esses desejos e ela criou um artigo de divulgação científica sobre isso, certo? Por exemplo, quando não existia o avião, gente, né? As pessoas imaginavam que um dia elas iam poder voar de um país para o outro? Não, né? Até que se inventou o primeiro avião. Quando não existia internet, será que as pessoas imaginavam que um dia elas poderiam se comunicar com outra em questão de milésimos de segundo com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, ela estando aqui no Brasil? Não, né? Surgiu o telefone. Exatamente. Mas esse homem aqui, né, o Robert Boyle, ele tinha vários desejos que na época dele não eram possíveis. E hoje em dia,
os desejos que ele tinha, alguns já são até super comuns. Vamos aí descobrir que desejos são esses. Vocês Eu acham? me lembrei agora de um texto de ética que comparava o texto das crianças de antigamente, como da década de 90, com os desejos das crianças de hoje em dia, que antigamente as crianças sonhavam em ser professores, astronautas. Hoje em dia elas querem saber de, por exemplo, se tornar grandes, famosos e ricos. Comparação. Pois é, tá. Bem interessante, né? No caso aqui do Robert Boyle, os desejos dele, os desejos que ele fala, não eram desejos que acontecessem, não eram desejos que ele tinha que acontecessem com a vida dele, eram desejos que ele tinha que acontecessem no mundo. Entende? Oi, Sim. pode falar, Caio. Até tô levantando a mão para eu poder falar, olha. Pode falar. Ô, professora, como é que teve gente com coragem de voar no primeiro avião inventado? Não também, Caio, não sei, né? Mas alguém Porque é o primeiro, ninguém sabe se realmente vai dar certo. é verdade. Mas alguém tinha que ter essa coragem para que a gente pudesse chegar até hoje, né? É que nem o primeiro navio, né? Alguém testou para que pudéssemos ter isso nos dias, né? Nos dias de hoje, certo? Mas vamos aí ver que desejos eram esses do Robert Boyle, certo? Que desejos é que ele tinha para o mundo, para o futuro, que hoje em dia já são comuns? Vamos ver, né? A Clarice vai começar. Pode começar, Clarice. A lista de desejos de Robert Boyle. Voar, viver mais e curar à distância está entre os projetos científicos que o cientista irlandês do século XVII esperava ver realizado no futuro. Se vivesse nos dias de hoje, o filósofo Filósofo. natural irlandês Robert Boyle, de 1627 e 1691, talvez pudesse ser visto usando alguns aplicativos de Geolocalização. geolocalização em seu iPhone, enquanto guardava a chamada de um voo na sala de embarque do aeroporto de Dublin. Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos primeiro analisar aí o que a Clarice leu, né? Tem aí o título, certo? Então, o subtítulo aí. O que é que fala, gente, aí? Quais eram os desejos dele, desse cientista, desse filósofo? Eu não sei. Tem bem no começo. Voar, viver mais, Voar, curar viver mais. Voar, viver mais, curar a distância. Exatamente. Voar, viver mais e curar à distância. Eram desejos que ele tinha, né? Que na Quando época se dele. refere a curar a distância, o que se refere a curar a distância? Vamos descobrir no texto, né? O que é que se refere a esse voar, esse curar à distância? O que será isso, né? Na época Eu dele, acho que eu acho que eu já sei por que voar. Eu acho que todo mundo que vive há muito tempo atrás, que já morreu, infelizmente, já quis voar alguma parte da vida dele. com certeza, né? Mas no tempo deles ainda não existia isso. Aí vamos ver aí o restante, né? Eu já quis voar, muita gente já quis voar. Eu acho que todo mundo, Com toda a certeza, né? população já quis voar. Mas nunca imaginaram, né, na época deles, que realmente um dia seria possível, né? O que hoje em dia já é super comum. Vamos lá, Clara. Pode falar. Esse primeiro parágrafo tem dizendo aqui que, tipo, se nos dias de hoje, ele é um filósofo natural irlandês, né? Ele aqui está dizendo que se nos dias de hoje, se fosse vivo ainda hoje, ele poderia usar seu iPhone enquanto aguardava a chamada de um voo. Tipo assim, com bastante tecnologia, que não possuía na época dele. Isso. O texto cita essas tecnologias, né? Porque na época dele, ele nem sonhava com isso, né? Nem imaginava que um dia
isso de fato realmente existiria, né? Quem é que imaginaria? Somos que nem nós, gente. Na minha época, eu que sou mais velha que vocês, né? Eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que um dia ia existir um celular digital, né? Vocês não, que vocês são crianças, né? Quando vocês nasceram já existiam essas tecnologias. Mas, por exemplo, no tempo que eu era criança, né? Que eu era adolescente, o primeiro celular que eu tive foi um celularzinho que abria, os botões eram botões O mesmo, que Nokia só fazia. tijolão? Não, não era esse. Eram Não. mais botões, eu podia ligar e mandar mensagem, mas existia esse negócio de celular digital? Não, gente. Existia esse negócio de WhatsApp, né? Não, não existia. E eu nunca imaginei que um dia isso fosse possível. Daqui a alguns anos, quando vocês forem adultos, com certeza vão existir mais, não sei o que ainda vão inventar, mas com certeza vão inventar coisas que nos dias de hoje não existe, que ninguém nem imagina, certo? Do mesmo jeito é no tempo dele, no tempo dele não Sim, existe avião, né? No tempo dele não existe internet, celular, entenderam? Por isso que fala aí que seria possível, né? Ele fazer todas essas coisas. Aí vamos lá, a Clara. Clara, Tia, segundo parágrafo. Oi, tia amor. Brenda, a Oi. senhora fala desse jeito, quando a senhora era criança, não tinha celular, dá a ideia da senhora ter 80 anos. Não, meu amor, eu só tenho 27 anos. Mas De o celular. verdade. Eu tenho 27 anos, mas eu sou bem mais velha que vocês. No meu tempo, quando eu falo no meu tempo, é porque no meu tempo, que eu digo, no meu tempo de criança. Isso há 17 anos atrás, né? Não existia celular como os que vocês têm hoje, né? Como o que eu tenho hoje. Não existia, né? Não é que eu seja tão velha, tá, gente? Eu não sou tão velha. Mas as coisas mudam, as coisas evoluem, certo? E 17 anos são muitas coisas, né, que evoluíram. Por exemplo, o celular, né? Meu celular, o primeiro celular que eu ganhei, eu tinha 15 anos, né? E era um celular digital? Não, porque nem existia celular digital ainda, entendeu? Né? Se existia, não pertencia à minha realidade. Aí vamos aí iniciar, continuar, tá bom? A Clara vai ler aí o segundo parágrafo. Vamos lá, Clara. Comecem as maravilhas tecnológicas e não é por acaso? Tia? As maravilhas tecnológicas, é o segundo parágrafo. As maravilhas tecnológicas do século XXI, der certo, encantariam Boyle, considerado um dos fundadores da química moderna. Os estudantes de ensino médio o conheciam pela lei que leva o seu nome, segundo o qual o volume de um gás varia de acordo com o inverso da sua pressão. Muito bem. Simon? Ok, esse trecho está basicamente dizendo como ele agiria, por exemplo, com a evolução tecnológica de hoje em dia. Exatamente, né? Ok. E não é por acaso voar como os pássaros e terminar longitudes de forma precisa, algo feito de forma instantânea com a tecnologia de sistema de posicionamento global, o GPS. Embutido em muitos smartphones de hoje, estavam entre os sonhos do químico e físico irlandês. Eu diria, né? Lê só esse quadro vermelho, Simon. Ok. Hoje, podemos determinar longitudes de forma precisa e instantânea com a tecnologia de GPS. Incrível que não sei o que esse cara tem na mente, que ele sonhava com uma grande evolução tecnológica na época, de cerca de o quê? A gente já está estamos no ano 2000, ele é de 1600. São quase 4 séculos de diferença e ele sonhava com algo que é totalmente comum hoje. Ele sonhava em um sistema de posicionamento que nos guiasse para determinado local. Hoje tem o GPS em celular, carro, calculadora, etc. Exato. Esse é o segredo do texto, né? Por isso que essa jornalista, Simon, e demais colegas, né?
se interessou em escrever sobre esses desejos dele, né? Porque há quase 400 anos, né? E ele já sonhava em voar como os pássaros. Já sonhava, né? É, com algo que nos desse uma localização certeira, precisa. E hoje a gente tem GPS no nosso próprio celular, né? Coisas que na época dele ele tinha desejo, né, que existissem, mas estava longe de acontecer. Se ele pudesse, né, ver os dias atuais, ele ficaria impressionado, né? Por isso que o artigo científico fala o quê? A lista de desejos, entre aspas, de Robert Boyle, né? Eram desejos que ele tinha e ele nem imaginava que um dia isso seria a coisa mais comum do mundo, né? Bem interessante. Aí vamos lá, Caio, próximo parágrafo. Depois do Caio, deixa eu ver quem pediu para ler. Foi a Samanta, eu acho. Depois do Caio, a Samanta. Qual parágrafo página, sabe? Porque a senhora falou uma coisa e eu perdi minha página. Página 284. Ah, tá. Lá embaixo. Itens. Itens como estes foram incluídos por Boyle. Boyle? Como é que fala o nome dele? Baile. Boyle, em uma lista de desejos que ele elaborou há mais de 300 anos, apresentada recentemente no blog da Royal Society. A enumeração reúne projetos científicos que o filósofo natural, como eram chamados os cientistas naquela época. Eu continuo? Esperava até o ponto. Esperava ver realizados no futuro. Muito bem. Então, vocês viram aí que esses desejos, né, foram incluídos pelo Robert em uma lista, né, de coisas que ele queria ver, né, no futuro. Vamos lá, Samantha. É interessante notar que, entre os 24 itens da lista, estão objetivos que, 3 séculos depois, permanecem entre os anseios da humanidade, como o prolongamento da vida. Esse desejo é verdade, se concretizou em parte desde então. Alguém que nascesse na Inglaterra do século XVII 17. não tinha a expectativa de viver além dos 40 anos. Hoje, a esperança de vida no Reino Unido é de 79, praticamente o dobro do que era naquela época de baile. Muito bem. Então, uma das coisas que ele colocou na lista, né, o Robert, ele colocou o que aí, ó, que a Samantha leu? É o prolongamento da vida, né? Ele sonhou com um tempo em que a vida ia ser prolongada. Aí o que é que o texto diz? Que isso se concretizou em partes, né? Existe alguma coisa que faça a gente viver mais? Entre aspas, existe, né? Se alimentar bem, ter uma vida saudável, mas isso não é garantia de que a gente vai viver mais. Mas por que é que o texto diz que em parte se realizou? Porque o texto diz que lá no século XVII, na Europa, né? É na Europa? Na Inglaterra, as pessoas viviam somente a expectativa de vida era até 40 anos. Hoje em dia a expectativa de vida lá é de 70 anos, né? 79 anos. Então, em parte, se concretizou. Não da forma como ele sonhava, né, gente? Agora vamos para a página 285, certo? Desejos possíveis e impossíveis. Vamos lá, Clarissa. Pode começar o primeiro parágrafo aí da página 285. Desejo possível e impossível. Outros desejos do irlandês refletem avanços da ciência e tecnologia desde então, com a cura de doenças por meio de transplantes e drogas para diminuir a dor. A própria arte de voar. Desejo de número 3 da lista de Boyle se tornou possível com aviões, asa delta e outros equipamentos. Pode Continuou? continuar. Para ler, pode continuar. A transmutação de metais
velho sonho do alquimista que não poderia ficar de fora da lista de Boyle. Também estava ao alcance da ciência de hoje. O advento dos aceleradores de partículas permitiu levar adiante as possibilidades abertas com os trabalhos pioneiros do físico britânico Ernest Rutherford em 1871 e 1937, no início do século XX. Mas alguns dos itens da agenda científica de Robert Boyle para o século podem vir pernamente na esfera da ficção. Recuperar a juventude ainda é um desejo incansável, apesar dos avanços da medicina e da cirurgia plástica. O fim da necessidade de sono e a capacidade de atingir dimensões gigantescas também somam com as perspectivas irreais. Muito bem. E aí, gente, nesses 3 parágrafos aí, quais os sonhos que vocês perceberam que eram possíveis e quais os sonhos que eram impossíveis e ainda são até hoje, gente? Me digam aí, procurem aí nessas partes do texto. Possíveis são, vamos dizer, a capacidade de voar deles. Pronto, a capacidade de voar. Outros são a cura de doenças, por meio dos transplantes e drogas para diminuir a dor. Isso é bem estranho. Ah, não, é verdade, isso é verdade. Esses sonhos aí, né? Mas foram possíveis, esses sonhos dele, esses desejos? Estes sim. Sim, né? Na época dele. Sim, quer dizer, na época dele não. Atualmente já foi alcançado. Utilizado por diversas pessoas. Então, existia remédio, né? Quando ele ainda estava vivo, né? Mas diferente dos de hoje, né? Ele tinha remédio ou uma droga, né? Tinha os remédios que eles usam. Isso. Então é verdade mesmo. Da questão do transplante, né? Que o Taiman falou, né? A cura de doença pelos transplantes. Então, eram coisas que na época dele ele já desejava, né? Mas que realmente, de fato, não existiam. E hoje, gente, voar, né? Que era um dos desejos que mais falei que ele tinha, que era de voar. Hoje, todo dia tem avião saindo de um aeroporto, de um país para outro, né? Viajando. Agora o resto é saber, tipo, como a forma de voar que ele queria, né? Se é realmente utilizando, por exemplo, os aviões e as deltas, ou de alguma outra maneira. Time, por que ela diz que os desejos foram alcançados? Realmente você tocou num ponto bem interessante, né? Quando ele fala em voar, né? Ele, com certeza, ele não estava se referindo aos aviões. Por quê? Porque a gente fala em avião, todo mundo sabe o que é um avião, porque nós já conhecemos. Se a gente não viu se a gente não viu pessoalmente, mas a gente já viu em filme, em foto, né, uma novela, seja lá onde for, nós já vimos. Com certeza ele não estava se referindo mesmo ao avião, até porque não existia avião, ele nem sonhava, ele nem imaginava que realmente existia, ele só queria voar. Aí, talvez, pode ser dessa forma ou não, né? Mas, querendo ou não, você andar de avião é vamos dizer assim, é um modo de voar, né? Pode falar, Clarissa. Eu morro de medo de avião, porque a altura não é comigo. Mas ele quis dizer que ele queria voar de verdade. Vai ser de asa delta, várias coisas assim. Exatamente. Outro exemplo aí muito bom, né? Eles, naquela época, existia asa delta? Não, né? Mas ele só queria voar. Podia ser de asa delta, de paraquedas, né? De avião. Não importa, ele realmente queria voar, né? Ou voar realmente como um pássaro, né? Que isso, nós não temos esse poder, né? Então, é muito interessante esse texto. Aí eu quero que vocês procurem para mim
desejos que ele tinha que até hoje não foram alcançados. Quais Esse são livro aí? tá fácil. Recuperar a juventude, não precisar mais de sono, que é o fim da necessidade de sono, e a capacidade de atingir dimensões gigantescas. Essa foi a única que eu não compreendi mesmo. Dimensões gigantescas. Ó, ele queria o quê? Ó, recuperar a juventude, né? Gente, tem como a gente recuperar a juventude hoje em dia? Não. Não, né? É um sonho que ele tinha que ainda está, que ainda é uma ficção, ainda é só um sonho. Depois tem aí, né? O fim da necessidade do sono. Porque o Time falou, gente, isso está no último parágrafo, né? Será que é possível a gente viver sem dormir, sem nunca mais dormir, gente? Não. Não, é impossível. Impossível. Ok, Pedro. Impossível, né, gente? A gente viver sem dormir. Porque ele era um dos desejos dele. A pessoa não tem mais a necessidade de dormir, né? E a capacidade de atingir dimensões gigantescas também soam como perspectivas irreais, né? Ele queria ir para outras dimensões. É como se ele quisesse ir para outras dimensões que não sejam a nossa, entendeu? Né? Ele descobrir aí outras dimensões. Ok. Então, gente, pode falar. E agora, tio? O que nós devemos fazer? Não, a gente vai fazer o quê? Né? Vocês viram aí que tem, né, uma atividade na página 286, certo? E não tem aquele para discutir, né? Que sempre vem, certo? Mas eu vou dizer para vocês agora alguns sites em que vocês podem pesquisar, vocês vão anotar, tá bom? Peguem um caderno, o caderno de vocês, né? Uma caneta, né? Um lápis. Vocês vão anotar, vou colocar aqui no chat o site, tá certo? Ok. Pra gente assistir pra fazer alguma coisa ou só pra gente assistir mesmo? Não, vocês vão assistir, a gente vai discutir aqui alguns fatos científicos, tá certo? Eu vou mandar para vocês, eu vou mandar agora, vocês vão anotar, ok? Né? E vocês vão assistir esses vídeos, tá certo? Pronto, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, certo? Que fica melhor para vocês, tá bom? Vou tentar deixar o link. Como assim, tia? Eu não entendi. O que a gente vai fazer? Nós só devemos assistir os vídeos. Isso, vocês vão assistir, né? É algum vídeo, pode ser um documentário, né? Vou mandar esses vídeos para vocês e a gente vai discutir isso em sala de aula. Vocês vão anotar no caderno de vocês o que vocês acharam do vídeo, que vocês entenderam, vão mandar a foto normal, tá bom? É uma atividade normal, só que é uma atividade no caderno. Vocês vão anotar. Vão ser muitos vídeos, Tia. ou vai ser no mínimo só um mesmo? Não, um vídeo, tá certo? vídeo. Isso. Tia, Aí vocês vão... Oi, a amor. senhora vai nos mandar um link de um vídeo? Isso, aí vocês vão clicar e vão direto para o vídeo. Se o link não der certo, eu mando lá na página do YouTube. Não, eu vou mandar no Google Sala de Aula. Vocês copiam e colam lá no YouTube, tá certo? Lá no onde vocês colocam o site que vai dar certo. Mas eu vou tentar deixar em forma de link, tá bom? Só para vocês clicarem e assistirem, tá certo? Vai ser sobre algum... Pode falar. Aqui não vamos botar agora, não? Não, quando terminar a aula, tá certo? Porque quando eu sair daqui, eu tenho aula em outras salas. Só quando terminar a aula, 4h30. Aí vocês vão clicar e vão assistir, vão fazer um resumo desse vídeo no caderno de vocês, tá certo? Vai ser um vídeo mais ou menos parecido com um artigo científico. Tia, o resumo de no máximo o quê? 15 minutos? Como é, tá? Resumo de no máximo quantos versos? Não entendi, amor. Pode Resumo repetir. de no máximo quantas linhas? No mínimo quantas linhas? No mínimo 10 linhas, tá certo? Vocês vão dizer só o que vocês acharam do vídeo. É para apresentar amanhã? Isso, na próxima aula, né, que no caso, amanhã não É tem aula com quinta-feira. vocês. É quinta-feira, então vocês vão ter amanhã para assistir, tá certo?
E quinta-feira a gente vai fazer essa discussão, vocês vão falar o que foi que vocês acharam, tá bom? Prometo que é um vídeo bem interessante que eu vou mandar para vocês, certo? Na página aí, isso é para enviar a atividade, né, no Google Sala de Aula, tá bom, gente? Normal. Outra coisa, né? Eu já disse para vocês ontem que o Google já está normal e que vocês já podem mandar a atividade por lá. Sim, Taimo. Gente, é uma atividade normal, tá certo? Como qualquer atividade que eu passo no caderno, certo? Vocês só vão fazer uma atividade diferente, vão assistir, certo? E depois escrever sobre esse assunto, um assunto bem curioso, né? Para vocês escreverem. Na página 286, gente, vocês têm aí 5 questões, certo? Sobre o texto, tá bom? Nós vamos ler aí só a primeira e a segunda, tá certo? Tia, a senhora vai querer Faço lá, tia. você vai querer ir para casa também? Não, eu vou passar o caderno, tá bom? Ah, tá. Tá bom? Vamos lá, Clarissa. Primeira questão. Neste ano, estudamos um gênero textual, cuja estrutura se aparece muito com a desse artigo de divulgação. Título apoiador por um líder. Imagem ilustrativa com a legenda, presença de muitas informações. Qual é esse gênero? E aí, gente? Qual o gênero, né? Mais ou menos uma adivinha. Essa pergunta é para Artigo divulgativo. Artigo de divulgação científica. Não, é assim, ó. Nós estamos estudando o artigo de divulgação científica. Mas qual é outro gênero textual, né? Que também vem com título, com lead, pode vir com imagens. Que outro artigo? Ou que outro gênero textual pode ter essa? Texto. Qual? Texto informativo. Texto expositivo. Informativo. Texto O expositivo. artigo expositivo também. Mas tem um que tem a lead, gente. O que é a lead? Tem o título e embaixo tem informações em letras pequenas. Infográfico. Infográfico. Ó, voltem aí até a página 284, por favor. Vocês estão vendo aí, né? Que tem assim, a lista de desejos de Robert Boyle. E embaixo disso tem uma lead, certo? Que é como se fosse um subtítulo. Tem assim, ó. É um resumo do que a gente vai ler no texto. Tem assim: voar, viver mais e curar à distância estavam entre os projetos científicos que o cientista irlandês do século XVII esperava ser realizados no futuro. Qual é o outro gênero textual, gente, que vem com uma manchete, né? Vou chamar de manchete. Vem com a manchete e o lead. A manchete é o quê? O tema principal. E o lead, que são informações sobre o que vem no corpo do texto. Não sei. Eu ia dizer gênero E. Não lembram? Né? Não sei. Não. Não lembram? Vamos lá relembrar. É um texto, gente, que ele traz informações verdadeiras, certo? Vou dar aqui, não vou dar a resposta, vou dar as dicas, né? Esse gênero textual, esse tipo de texto, tem uma manchete, né? Sendo que essa manchete é o tema principal. Tem também uma lead, né? Que essa lead é como se fosse um pequeno resuminho do que vai vir escrito no texto. Texto jornalístico? Esqueci o E nome. qual é o texto jornalístico? Tem tudo a ver. Qual é, gente? Né? Tem tudo a ver com o jornal. O que é? O jornal transmitiu Texto jornalística, informação. Entrevista. É parecido com a entrevista, mas ainda não é entrevista, Não sei. Nós não sabemos, não. sabe? É parecido com a entrevista, mas não é uma entrevista, porque a entrevista ela vai mais a fundo. Esse gênero textual, ele é um gênero textual que ele nos mostra os fatos, mas ele não é uma entrevista, não chega a ser uma entrevista. É a Notícia. notícia, gente. O que é isso? Eu não acredito. Tia, Deu branco em todo mundo. eu falei. O texto jornalístico, né? Você falou mesmo. Eu falei que estava aí perto. Que é a notícia, certo?
Então, qual é o texto que tem características parecidas com esse gênero? A notícia, ok? Então, gente, prestem atenção no que eu vou enviar lá no Google Sala de Aula, tá certo? Para que vocês possam assistir o vídeo e fazer uma síntese do vídeo que vai ser assistido, certo? O que é a síntese? Um pequeno resumo, tá bom? Gente, coloquem o número de vocês aí no chat, né? Quem colocou no início da aula, coloca novamente, tá bom? Porque eu não fiz frequência no início da aula, como eu avisei a vocês. Então, quem colocou no início da aula, coloca novamente. Desejo a vocês, gente, uma ótima tarde, tá bom? E até quinta-feira, né? Porque amanhã nós não temos aulas juntos. Então, fiquem com Deus, um beijo e até quinta-feira. Tchau, tchau.